7 de setembro, data tão festiva, foi a independência dessa terra tão querida. Foi um grande dia bem legal. Dom Pedro I nos livrou de Portugal. Viva, viva, viva a independência do Brasil. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo legal? Tudo jóia? Hoje é sexta-feira, né? E sexta-feira é dia de história. Mas hoje, crianças, a tia traz para vocês uma história real. Sim, uma história verdadeira. Uma história que realmente aconteceu há mais de 200 anos atrás, né? E a tia vai contar, mas antes eu quero falar para vocês sobre a nossa bandeira do Brasil. E é essa data que nós estamos trabalhando hoje, 7 de setembro, que é na segunda-feira, que é um feriado nacional. Por que, tia, tem esse feriado do 7 de setembro? Ah, mas vocês vão descobrir por que essa data é tão especial. Porque, crianças, essa data, ela mudou a história do nosso Brasil. Ela mudou a nossa história, ela mudou a nossa vida, ela mudou a sua vida. Por isso, hoje a tia vem falar para vocês sobre a nossa bandeira. A nossa bandeira, ela tem algumas cores. E cada corzinha dessa tem um significado muito importante. Fase 2 está lembrando bem que o verde significa o que, crianças? A nossa floresta, isso mesmo. A cor verde significa as nossas árvores, a nossa floresta que é rica. O amarelo representa o ouro, crianças. Vocês sabiam que o nosso Brasil, ele é rico? Sim, ele é muito rico. Rico da fauna, da flora, dos animais, das plantas. Com as plantas que são produzidas aqui no nosso Brasil, crianças, é feito os remédios. Sim, as vitaminas, o alimento que a gente come também vem das plantas, né? E o céu significa o azul da nossa bandeira. O azul representa o céu do nosso imenso Brasil, do nosso lindo Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, né? Que música linda! E o branco significa a paz. Lembra daquela musiquinha que a gente sempre cantava? Verde, amarelo, azul e branco, essas são as cores do Brasil. O verde toma conta do meu campo, o amarelo, o azul e o branco faz o meu povo feliz. Eita, povo feliz, é o povo brasileiro. Por isso hoje a tia vai contar uma história verdadeira. Vamos lá então? Há muitos e muitos anos atrás, há mais de 200 anos atrás, antes do vovô nascer, antes da vovó nascer, antes de muita gente nascer que a gente conhece, porque faz muito tempo, existia uma família real. Sim, a rainha, o rei e o filho, que era esse mocinho aqui. Esse moço se chamava, ou se chama até hoje, Pedro II. O nome dele era Pedro. Pedrinho, a mamãe chamava ele de Pedrinho. Pedrinho, vem cá, e lá vem o Pedrinho. Essa família real, crianças, eles vieram para o Brasil e ficaram aqui por muitos e muitos anos. Gostaram do Brasil, se acostumaram com o Brasil. Mas certo dia veio uma carta de Portugal e na carta dizia: o rei e rainha, como eu falei para vocês, Pedro já era um príncipe. É a história de um príncipe, tia? Sim, é a história de um príncipe, crianças. Mas esse príncipe não é o príncipe das histórias encantadas,
fadas que a gente conhece, da Bela Adormecida, da Rapunzel, da Branca de Neve. Não! Essas historinhas são de brincadeirinhas, mas a história do príncipe Pedro foi real. Não foi, Pedrinho? Foi real, crianças! E aí, quando chegou essa carta de Portugal, o pai e a mãe de Pedro disseram: Pedro, temos que ir embora para Portugal. Pedro disse assim: ah, papai, não quero ir não, mamãe, não quero ir. Eu gostei tanto daqui. E tudo bem. A rainha e o rei foram embora para Portugal. E para lá viajaram, crianças. O nosso Brasil, crianças, ele era dependente de Portugal. O nosso Brasil, antigamente, ele era colônia de Portugal. O que significa isso, dependente? É como uma criança. Uma criança, quando nasce, ela precisa da mamãe para mamar, para tomar banho, para trocar fraldinha, para muitas coisas. E quando ela cresce, ela já come sozinha, ela já toma banho sozinha, ela já faz várias coisas sozinhas, né? Então, a partir desse momento, essa criança que já está grande, que já cresceu, já é uma moça, um rapaz, ele se tornou independente. Ele não depende mais do papai e da mamãe para comer, para tomar banho, né? E a mesma coisa aconteceu com o nosso Brasil. O nosso Brasil era dependente de Portugal, ele era colônia de Portugal. Tudo que produzia no Brasil, Portugal vendia e ganhava muito dinheiro com isso. E aí, o que aconteceu? Que Pedro ficou no Brasil e Pedro andava e olhava as florestas. Pedro se apaixonou com o verde da nossa floresta. Como vocês viram, né? A nossa bandeira é a bandeira mais linda do mundo, porque ela tem o verde da nossa floresta. E Pedro olhava e via tantos pássaros no ar, e via tantas frutas nas árvores, e Pedro ficava, surpreso com tanta beleza que tem no nosso Brasil. Certo dia, crianças, chegou uma carta de Portugal. Entregaram a carta para Pedro e na carta dizia assim: príncipe, você precisa voltar para Portugal, porque os seus pais estão precisando de você lá. Ah, Pedro ficou tão triste, não foi, Pedrinho? Pedro ficou tão triste. E que ele disse assim: não, papai, eu não vou. Deixa eu ficar aqui, por favor, por favor, deixa eu ficar. Pedro ficou. E Pedro olhou para tudo aquilo que ele gostava e disse: mas eu preciso ficar. E o pai de Pedro, o rei de Portugal, nomeou Pedro como príncipe regente no Brasil. Ah, mas isso era um título muito valioso. Pedro era o príncipe que teria que cuidar do nosso Brasil. Ele era regente. E aí ele disse: vou cuidar do Brasil. Ninguém vai mais bagunçar e nem roubar o ouro do nosso Brasil. Pedro pegou o seu cavalo, chamou os seus soldados, todos apostos, todos, e na frente dele ele caminhou, até chegar às margens do rio Ipiranga. Ah, mas é um rio muito importante até hoje. Esse rio é muito importante na história do nosso Brasil. E quando Pedro chegou às margens do rio Ipiranga, ele pegou a sua espada e disse o seguinte: já basta de tanto sofrimento. Nós agora seremos somente nosso, todo o ouro.
nós nos tornaremos dependentes. Então, eu declaro a partir de hoje, dia 7 de setembro de 1822, independência ou morte! E todos os soldados na mesma hora responderam também: independência, 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 independência ou morte! A partir desta data, crianças, 7 de setembro de 1822, o nosso Brasil se tornou dependente dele mesmo. Agora ele era autossuficiente. E Pedro II se tornou uma figura muito importante, até hoje muito respeitado, muito conhecido. E essa foi a nossa historinha de hoje, falando sobre a data tão importante que comemoramos. Segunda-feira é feriado, segunda-feira não tem aula, é o dia de dormir, de brincar, de acordar tarde também, de passear com o papai e com a mamãe, porque um dia Pedro II, chegou e nos libertou das garras de Portugal. A partir daquele dia, Portugal não fazia mais o Brasil de escravo. Agora, nós éramos livres, livres, uhul! E gritem agora com a titia: independência ou morte! Independência, 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 uhul! Viva o nosso Brasil! Vamos aplaudir o nosso Brasil, crianças! Viva! Uhul! Viva 7 de setembro! E agora